Olá e boas-vindas a essa aula 2 da imersão de agentes de IA da Alura com o Google Gemini. E novamente estamos aqui eu, Fabrício Carraro, também com a Carol Carneiro e o Vinícius Caridá, para segurar a sua mão nessa jornada e ir juntos aprender mais sobre agentes de inteligência artificial. Preparado, Vini? Preparada, Carol? Bora lá. Bora, pessoal, que a parte boa vai ser agora. Sim, eu acho que essa talvez uma das aulas a gente ainda não vai fazer a estrutura inteira do agente, como a gente comentou, né, no final da aula 1, mas hoje vai ser uma das partes mais interessantes que você pode usar tanto agora para o conteúdo dessa imersão quanto fora dela, que é a parte de criar o RAG. Né? Então, aqui na tela que vocês estão vendo, do lado esquerdo, né, seria a primeira coisa que o agente vai fazer, né, que é quando ele meio que já tem a resposta ali em algum FAQ, algum wiki interno, mas ele quer buscar lá em vez de buscar no conhecimento dele. Né? Então eu pensei da gente, quando a gente vai fazer, né, essa estrutura desse RAGzinho, eu quero perguntar pro Gemini, ir lá no site do Gemini e perguntar, né? Olha, eu não entendi muito bem, a gente meio que explicou lá na aula 1, né, o que era, mas me explique, Gemini, me explique como se eu tivesse 5 anos de idade, esse prompt clássico, né, que todo mundo usa com IA, o que é o RAG em termos de IA. Vamos ver o que ele vai dar pra gente aqui. Ó, imagina que você quer saber por que o céu é azul. Você pergunta para um robô que sabe muitas coisas, mas só o que ele aprendeu na escolinha dele, o que foi o que o professor ensinou. Às vezes o robô pode não saber a resposta ou dar uma resposta que não faz sentido. Vamos ver de um jeito diferente. Você pergunta para o robô, mas antes dele responder, ele pega um monte de livrinhos coloridos que estão numa estante só com informações sobre o céu, as nuvens e as cores. Ele lê rapidinho esses livrinhos e com o que ele aprendeu neles, ele te dá uma resposta super legal e certa. O céu é azul por causa da luz do sol que bate nas coisas pequenininhas que tem no ar. Eu gostei dessa explicação, né? Ficou legal. Ficou muito boa. É isso que o RAG faz. E a gente pode continuar aqui, né? Em vez de você pedir pro Gemini dar informação baseada sobre as minhas férias, baseado no que ele sabe, né? E que talvez ele vai inventar alguma coisa ali, eu vou passar para ele algum FAQ, algum texto, algum PDF, que é como muitas empresas estruturam informações, e ele vai ler essa coisa e gerar a resposta dele não baseado no conhecimento, mas baseado no que ele leu dentro desse PDF, desse livro, desse texto, né? Exato. Posso só fazer um adendo? Pode, claro. Toda vez que eu penso em RAG, não sei se eu vou denunciar a minha idade, mas quando eu era criança, adolescente, eu usava enciclopédias para fazer trabalhos escolares. Então, digamos que eu sou o meu próprio modelo generativo. Me perguntaram assim, quando foi a independência do Brasil, alguma coisa assim. Vou lá na enciclopédia, eu sei que aquele conteúdo está ali, o que eu vou fazer? Eu vou recuperar a informação da enciclopédia, vou ler, vou reforçar esse conhecimento. E o que eu vou fazer? Eu vou aumentar, porque eu não quero copiar o que está na enciclopédia. Sim. Então, eu vou aumentar aquele conteúdo com as minhas próprias palavras, com a minha criatividade e vou fazer meu trabalhinho. Eu acho que o RAG é exatamente isso. Com as informações da sua empresa, com as informações que você está fornecendo, você vai fazer uma pergunta, vai recuperar, vai aumentar dentro ali da sua janela de contexto e de temperatura e vai trazer uma resposta. Acho que o RAG é bem bonito por causa disso. E se você quer falar com pessoas da geração Z, seria a Wikipédia. Né? Não a enciclopédia de papel, mas podia ser a Wikipédia. Exato, pode ser a Wikipédia. Perfeito. Então vamos lá para o código agora, diretamente. Eu vou criar aqui um bloquinho de texto, dando um hashtag aula 2, mostrando que a gente está começando uma nova estrutura aqui, mas é o mesmo código, basicamente, né? E provavelmente, se você começou a fazer esse código ontem, o seu Colab aqui, ele está desconectado. E ele perdeu todo o contexto, todas as informações que ele tinha sobre o que é, por exemplo, LLM underline triagem, né, essas variáveis e tudo mais. Então você vai ter que provavelmente reconectar aqui em cima e você pode ir aqui, por exemplo, em ambiente de execução e clicar em executar tudo, que ele vai passar a executar tudo e vai colocar na memória tudo isso, né? O que é essa variável, LLM triagem, o que é a função triagem,
todas essas coisas que a gente vai utilizar nas próximas aulas. Mas, Perfeito. bora lá para o código. O que a gente vai começar? Como que a gente vai fazer esse Haggle? Instalar as bibliotecas. Boa, como sempre, né? Eu acho que vale reforçar, assim, como foi colocado, o próprio Gemini explicou de uma maneira super simples, né? A teoria do Haggle, ela não é muito complexa. É um pouco do que a gente comentou. Mas por trás, é o que nós vamos ver no código, tem alguns passos importantes. Por trás desses passos, eles são complexos, mas nós vamos usar bibliotecas que abstraem essa complexidade. Toda a matemática, os cálculos que tem por trás vão ser abstraídos e essas bibliotecas vão ajudar a gente a fazer essas execuções. Então, como vocês falaram, né? Eu tenho que ir lá e buscar um livrinho, igual o Gemini falou, eu tenho que buscar um documento. Então, eu tenho que ter uma biblioteca que me ajuda a ler o documento. Depois que eu li esse documento, a gente não precisa ler o documento por completo. Eu posso quebrar esse documento em pedaços para ler só aqueles pedaços. E assim por diante. Então, nós vamos importar essas bibliotecas que vão ajudar nessas etapas que tem por trás do RAG. Perfeito. A gente vai explicar em mais detalhes quando a gente chegar lá, né? Perfeito. Mas vamos instalar, importar, né? vamos instalar elas para começar a usar. Nosso querido Nesses pip pedacinhos, install. o legal é que a gente vai fazer um pip install com uma exclamação na frente. Para a gente não ficar vendo um monte de coisa que está processando o menos que você comentou da aula passada, o o upgrade, essas coisas. E agora a gente vai importar o LangChain Community, porque o LangChain ele tem várias integrações que a gente consegue fazer com recursos, né? Como, por exemplo, o Vini comentou sobre os pedacinhos. A gente vai falar sobre vetorização, busca semântica. Então, aqui que a gente vai conseguir fazer o LangChain Community e o faz-CPU para busca semântica. Mais algum, Vini? Tem mais algumas importantes, né? Tem o LangChain Text Splitter, que é a questão de quebrar o texto em vários pedaços, que a gente chama de chunk, né, em inglês. E tem também o PyMU PDF, porque também a gente quer ler PDF. Então aqui a gente está importando a biblioteca PyMU PDF para ler PDF, o LangChain Text Splitter para quebrar esse PDF em pequenos pedaços, o PyGPU, uma vez que eu quebrei em pequenos pedaços, como que eu faço A vetorização em busca semântica? A similaridade, né? Eu vejo a Isso. similaridade entre esses pedaços de texto, nós vamos explicar daqui a pouco, e o LangChain Community que ajuda a fazer essas conexões. Então já estamos instalando, por enquanto, todas essas bibliotecas. Beleza, deu um erro aqui, eu acho que eu escrevi errado. O LangChain não é underline, deve ser tracinho. Traço text, traço splitter. Isso. Agora foi. Beleza, enquanto isso já posso clicar. Ixi, não achou também. Era um S, né? Tá, traço text, traço splitters. Isso. Perfeito. Beleza. E o próximo passo, né, depois da instalação, vai ser quais são os documentos que a gente vai utilizar no nosso RAG. Boa. Eu criei para isso aqui, Carol, uma pastinha com alguns documentos da nossa empresa aqui, que eu tinha chamado antes de Carraro Desenvolvimento. Desculpa, a gente pode chamar, sei lá, de Carraro, Caridá, Carneiro, alguma coisa assim. Olha só, Boa. os três com C. Bacana. CCC. CCC, gostei. E aí, ó, a gente tem aqui um documento que a gente pode usar, por exemplo, da empresa. Eu fiz bem curtinho aqui, poderia ser muito maior do que isso, na verdade não seria um problema. Mas é um primeiro documento, PDF, de política de reembolsos de viagens. Então, ó, reembolsos gerais e de viagens também, né? Então, ó, o reembolso requer uma nota fiscal e tem que ser submetido 10 dias corridos. A alimentação tem um limite de R$70 por dia por pessoa e não cobre bebidas alcoólicas. Transporte de táxi quando não tiver alguma outra alternativa. Internet para home office tem subsídio de R$100 por mês. Cursos e certificações, né, da Alura, por exemplo. E custos excepcionais, tipo de franquia de bagagem, tem outra coisa. O meu outro PDF aqui é sobre políticas de uso de e-mail e segurança da informação. Ó, proibido encaminhar endereços pessoais a endereços pessoais, documentos classificados, anexos, phishing, retenções, várias coisas específicas aqui de segurança. E políticas de home office, é o meu terceiro documento PDF. Ó, a empresa tem um modelo híbrido de 2 dias, os equipamentos são fornecidos pela empresa, é obrigatório o uso de VPN por causa de segurança, ergonomia, exceção aqui tem que ser formalizada via chamada ao RH, enfim, várias coisas, mas são 3 arquivos diferentes, cada um específico sobre o seu tema. E, novamente, esses são pequenos, de uma página, o seu aí de casa, da sua empresa, poderia ter 57 páginas, que a lógica aqui funcionaria do mesmo jeito. Perfeito.
não mudaria uma linha de código, que basicamente se você não quisesse, né? Beleza, então vamos voltar agora para o meu código. Aqui, né, já instalamos as bibliotecas. Como é que a gente começa agora? Acho que o primeiro passo é trazer esses documentos para o Colab. Boa. Então, que a gente vai acessar, né? Então, a gente vai fazer um upload aqui na lateralzinha. Tem essa pastinha aqui, Isso, né? exatamente. A gente pode passar direto. Tá aqui em Upload, eu tenho aqui essa pasta Imersão em Agentes de IA, e esses 3 arquivos PDFs vão estar aqui embaixo dessa aula para você baixar aí na sua casa e também fazer o upload, porque você vai seguir exatamente como a gente está seguindo aqui, né? Então, ó, ele dá até um aviso, ó, os arquivos desse ambiente de execução vão ser excluídos quando ele for encerrado. Ou seja, toda vez que a máquina do Google cair aqui do lado direito, como também vão cair o que é uma variável, né, ele vai perder esse contexto, ele vai perder e você vai ter que fazer esse upload de novo. Tem um jeito mais fácil de fazer isso, que você pode até pedir para ele, ó, gerar o código com IA, se você não quiser fazer cada vez essa importação, de você colocar esses 3 arquivos lá no seu Google Drive e aí falar, ó, Google, importa para mim sempre todos os arquivos PDF na pasta Imersão Alura, por exemplo, e aí ele vai dar um mount aqui, né, para montar o seu Google Drive toda vez, para você não ter que manualmente fazer isso do lado esquerdo, mas a gente vai fazer, por enquanto, manualmente aqui do lado esquerdo, porque a gente está fazendo essa gravação aqui diretamente, mas caso você queira, tem essa opção, que você pode usar com a ajuda da IA, ou com a ajuda do pessoal lá do Discord também. Mas, bom, tá importado aqui, né, Carol? E agora a gente precisa saber o caminho desse arquivo. Exato. Então, antes de colocar o caminho, nós instalamos as bibliotecas. Agora a gente tem que importar elas para a gente poder usar agora e ler esses arquivos. Boa. Então, o primeiro que nós vamos importar é o patlib. Então, vamos lá, from patlib import pat. Import pat. É isso que vai aqui ajudar a gente a facilitar o trabalho aqui com o caminho, né, dos diretórios que a gente vai usar. E o LangChain Community, como a Carol falou, que vai ajudar a gente a conectar as pecinhas. Então, from LangChain _ community, ponto. Tá copiado aqui, né? Isso. Ponto. Document _ loaders, que é para carregadores de documentos. Carregadores de documentos. Basicamente. Import e aí o PyMU PDF Loader, que a gente também instalou Aqui, anteriormente. Né? Se você digita Py, ele já dá umas sugestões de todas as coisas que vão te auxiliar a tratar com PDFs que já existem lá conectados à comunidade do LangChain. Exatamente. Então, você não precisa instalar diretamente, né? Mas tá aqui, beleza. Essa é a conexão, basicamente, né? Do PyMU PDF com o LangChain. Eu vou fechar isso aqui do lado esquerdo para voltar para a tela inteira, legal. mas eles estão aqui guardadinhos, tá? Feito as importações aqui, né, das libs que nós vamos usar, a primeira coisa é, eu vou ler documentos. Eu preciso pegar esses documentos que a gente acabou de fazer o upload e salvar ele em algum lugar. Sim. Então nós vamos colocar ele, como podem ser vários documentos, né? A gente coloca ele numa lista e salva esses documentos. Então vamos criar essa lista vazia para depois incluir esses documentos na lista. Beleza. A gente pode chamar a lista de docs, que são os documentos que nós vamos salvar, e é uma lista vazia. Então abre e fecha colchetes. Abre e fecha colchete. E agora sim, como eu não sei quantos documentos, a gente está importando 3. Você na sua casa pode querer testar com 5, com 10, com 50, enfim. Então nós vamos criar uma interação para ir lendo esses documentos e colocando na lista. Sim. Então vamos lá, vamos fazer um for de N documentos, né? N docs. N, que... Ou N. Só N? N é mais fácil, né? Vamos simplificar o nome aqui da variável. E aí nós vamos vamos ler documentos que estão em algum lugar. Nesse caso, é o caminho da onde a gente salvou os documentos. Beleza. Então põe in, espaço path, que é o caminho. E agora entre parênteses desse path, a gente vai colocar entre aspas, desculpa, barra content barra.
Content ou contents? Content, só content. Isso Content. aqui é essa pastinha onde a gente, Isso. do próprio user data, né, que é onde a gente Aqui. fez o upload dos documentos. Então, Mas se fosse o Drive ou outra forma, né, Isso. poderia mudar outra Poderia pasta, mudar. mudaria esse caminho. sim. Então a gente vai ler tudo que está nesse caminho, como a Carol falou. Esse Que, cara aqui que é o chama... content, é esse espaço aqui do É. Google Colab. Se tiver no Drive ou em um sistema que você está lendo, você Outra vai colocar. pastinha, né, que ele pode Uma criar, a pastinha, pessoa é. pode criar ali rapidinho. Aqui, ó, tem uma pasta que ele já vem no Colab, nessa sample data, que ela tá dentro De- dessa content. Então, se você Isso. colocasse aqui dentro, seria /content /sample underline data. Exatamente. Perfeito. Porque você acionaria as coisas que estão aqui dentro. Mas no nosso caso, a gente está na raiz, então é só o content. Exato. Beleza, 2 pontos. E só aí isso? o que a gente não, aí o que que a gente vai fazer? A gente está lendo nesse caminho, Uhum. mas a gente quer ler tudo que tem lá. Mas pode ter um monte de arquivo. Então a gente vai falar que a gente quer ler só PDF. Tá. Tudo que tem ali de PDF. Então a gente complementa só colocando ponto, Uhum. glob, Que é um Ah, método, imagina, que é né? um Esse é o método. método. É isso, aí você abre e fecha parêntese. Uhum. E dentro dele, entre aspas, a gente põe asterisco.pdf. Beleza. Que seria Tudo que for PDF lá dentro de exatamente. content. E Isso. dependente do nome, o que importa ali é a terminação, né? Sim. O sufixo é a terminaçãozinha. Beleza. Legal. Então, criamos essa interação. O que que nós vamos fazer a cada documento que ele encontra? Então, pode dar um try, Uhum. em 2 pontos. Então, cada documento que ele encontra, a primeira coisa que eu vou fazer é carregar a nossa biblioteca de ler documentos. Uhum. Então, você coloca ali loader, que é de carregar, igual o PyMU PDF Loader, Esse carinha aqui, né? que é o gente carinha que a gente importou. Isso. Beleza. Exato. E aí, chaves, né? Não, desculpa, entre parênteses, a gente vai colocar str, Uhum. Fica uma string. que é o string, e entre parênteses de novo o número n. Ou Na seja, verdade, o número não, né? Desculpa. A letra N, A que é os letra N. documentos que nós estamos ocorrência ali. inteirando. Isso, então desculpa. é cada uma, né? Tem 15 arquivos lá dentro do content, que são do tipo PDF. Ele vai guardar cada um deles, né? A cada iteração do for, ele vai gravar esse artigo aqui em N. Então, Isso. eu tô pegando aqui, converte para string, isso aí que você pegou, e Isso. abre usando o loader. Perfeito. E grava nessa variável. Loader. Agora ele tá o loader. Beleza. Beleza? Então a gente carregou. Uhum. Aí o próximo passo Extrair. agora eu tenho que extrair essa informação. Então agora Dentro do try mesmo, né? isso, dentro do try. A gente vai fazer vários passos ali dentro. Então agora nós vamos pegar o docs, que é a nossa lista que nós criamos. Uhum. Aqui em cima, né? Isso, a nossa lista vazia. E vamos pôr ponto extended. Extend aqui. Isso. É para E adicionar uma coisa nova na lista, basicamente, Isso, ou no vamos- final da lista. vamos sempre colocar uma coisa nova. Deveria E ser um append E também, o que né? que nós vamos Mas- colocar ali? Uhum. O que está salvo no loader que a gente acabou de ler o arquivo. Então Ok. a gente vai pôr loader.load Loader, e abre e fecha parênteses. load aqui. Isso. E só um parêntese, por que que é legal usar o try? Porque assim, a gente vai estar ali, né, fazendo esse loop para a gente carregar todos os PDFs. Mas e se acontecer um erro? Será que eu vou travar o processo? Uhum. Não. A gente continua dando uma mensagem de erro, mas eu não quero prejudicar todos os arquivos que a gente está carregando, porque a gente não sabe se vai dar erro e onde vai dar erro. Uhum. Aí não tem nada a ver com IA, Não. com Não. RAG, isso é programação Python. Exato. É, básica. E aí, Beleza. legal esse ponto que a Carol trouxe, porque dado que a gente carregou esse documento e colocou na lista, que é o que a gente quer fazer, pode funcionar ou não. Então, para saber se funcionou, a gente pode printar uma mensagem logo na sequência. Uhum. Então, Nosso bom e velho print. Boa. põe um print falando, ó, funcionou, tá? Então, já é um Aqui, ó. print. É. Podemos colocar Botar um F-string aqui pra ficar F-string que bonitinho, fica né? bonitinho. E põe carregado. Carregado arquivo. Com E aí- sucesso, por Isso. exemplo, ou carregado arquivo. Aí o nome do arquivo, E aí talvez, pode aqui? pôr o nome do arquivo, perfeito. Que a gente vai botar o loader. É o N, né? É o N no caso, né? N.name. N.name. N é o arquivo que carregou e o name, perfeito. Beleza. E se der errado, Se der errado, a gente cria uma seção, except. Isso. Except, aí espaço exception, as, lá em cima, né? Eu tô. Ups.
Isso na mesma linha do except. Exception. Vai criar a exceção S. S. Por exemplo, um Ezinho, Uhum. 2 pontos. A gente pode printar uma mensagem para informar que deu erro. Já sugere, a gente pode usar isso aqui, né? Isso. Erro ao carregar arquivo nname, Já põe o name, e o erro é perfeito. o erro E, no caso, né? Perfeito. Rodamos? Ou Aí é falta legal fazer um print final, né, de todos os documentos que foram, que a gente está printando documento a documento, o que funcionou, o que não funcionou. Uhum. E aí a gente pode fazer um print de tudo que foi carregado, por Quantos exemplo. foram, Quantos né? foram, alguma coisa assim. Beleza. Então, print, mais uma vez fstring, e a gente pode pôr total de documentos carregados. E aí, como que a gente sabe o total? A gente está colocando cada documento que é carregado numa lista. É só Sim. printar o tamanho da lista que a gente vai saber quantos documentos estão carregados na lista. Então, Ele já sugere aqui, né? Como é variável. além, legal. É já além, sugeri. né? Além docs. Comprimento Perfeito. e desse docs. Então, o que a gente está fazendo aqui? Vamos passo a passo no for. Ele bota, né? Eu já falei, bota lá no loader, dá um extend, que poderia ser um append, enfim, mas popula a nossa lista docs aqui com o Perfeito. nome desse documento, né? Com o loader dele também. Então já está carregado, já está gravado tudo nessa lista docs e printa. Ó, consegui carregar esse cara. E aí no Perfeito. final eu quero ver quantos que foram carregados, então eu dou o tamanho dessa lista docs. Perfeito. Então, temos 3 aqui, né? 3.pdf, deveria dar o resultado Se os número 3. 3 funcionarem, Exato. vai dar 3. Então vamos rodar, vamos ver aqui se funciona. Olha que beleza. Carregado com sucesso o arquivo política de reembolsos, o outro também política de uso de e-mail, o política de home office, todos.pdf, total de documentos carregados, 3. Sucesso. Perfeito. Sucesso. Maravilha. Nenhum erro. Nenhum erro, podemos continuar aqui com o nosso ragzinho. Legal. Então, como a gente falou do conceito do RAG, primeira coisa é eu ter documento e conseguir ler o documento. Legal. A segunda coisa importante é que, apesar dos modelos cada vez mais terem janelas de contextos cada vez maiores, existem técnicas como em Context Learning, que você pode deixar uma janela muito grande de contexto, mas isso deixa o modelo mais lento, mais caro, porque você paga por token que você paga no modelo. Então o RAG faz todo sentido. E aí, então, um processo do RAG é quebrar esse documento em pequenos pedaços, para eu só usar o pedaço que realmente faz sentido, dado aquela pergunta do usuário. Então é isso que a gente vai fazer agora. Perfeito. E aí, Carol, que biblioteca que a gente vai usar para fazer essa quebra? Agora importar o LangChain Text Splitters. Então, o que eu faço From, na exatamente? verdade, então a gente vai colocar o from, o LangChain underline text Aquele carinha, né, que a gente instalou lá em Isso, lá cima, em Text cima. Splitters, esse cara aqui, A gente beleza? vai importar o Recursive Character Text Splitter. Tomara que recomende. Tá, ele recomendou que Aí, bota rec, que ele já recomenda. Bacana. Isso. E aí a gente vai agora, todo documento que a gente importou, a gente vai dividir, a gente vai transformar os textos em pedacinhos menores, são os chunks. A gente vai definir uma janela de chunks, então, por exemplo, eu quero um chunk de tamanho 300, 500, a gente vai definir esse 300 tamanho. caracteres, no caso, né? Isso. E um ponto importante também, que a gente vai montar essa linha já, é o seguinte, então a gente está dividindo o documento, ele vai ter um tamanho X. Mas, para a gente não perder o contexto de um chunk para o próximo, é uma boa prática a gente colocar pelo menos um pouquinho de overlap. Então, o final de um chunk vai ser o início do próximo. Então, são 2 pontos que a gente vai decidir agora. Bacana. Mostrando isso na prática para vocês, eu vou abrir aqui, né? Então, imagina que a gente pega um tamanho de chunk ali de 200, 300, seja lá o que for, né? Os caracteres. Aí ele vai pegar, por exemplo, ó, reembolso, vou botar aqui no selecionador, reembolso, requer nota fiscal, deve ser submetido até dias corridos, aí alimentação e viagem, limite D. E aí cortou aqui o chunk, a gente não sabe qual é o Exato. limite, né? Então é bom a gente botar um overlapzinho aqui, né? Porque senão o próximo chunk começaria, né, em RS 70 por dia por pessoa, mas ele não saberia que ele está relacionado Exato. à alimentação. Perfeito. Então o que a gente faz é pegar ali um pouco do anterior e também um pouco do próximo para fazer, para ficar mais claro isso, né? Essa Exatamente. conexão de tudo com as outras coisas. E Legal. como que a gente faz isso na prática? A gente pode definir uma variável, por exemplo, splitter. E o splitter vai ser igual ao que a gente acabou de importar. Esse recursive character, blá blá blá, né? Exato. Vai entre parênteses. Vai ser chunk underline size.
Ah, ele já até sugeriu aqui para mim. É em maiúsculo mesmo ou é em minúsculo? Eu Que ele uso sugeriu. minúsculo. Tá, então eu vou fazer em minúsculo também. Igual o tamanho que a gente definiu, por exemplo, 300, Uhum. vírgula, e o chunk overlap, que vai ser o Uhum. quanto que ele vai dar de overlap entre um pedacinho, o chunk e o próximo, Uhum. que pode ser 30. É, O que vocês 10% acham? talvez, né? Isso. É um padrão Normalmente, usado. esse é um valor padrão, não é uma bala de prata, né? Depende Uhum. muito do tipo de documento, etc. Mas esse é um valor padrão, tamanho 300 e 10% de overlapping para também, se o seu overlap for muito grande, Fica maior do que o fica próprio maior, negócio. e É. muito pequeno você perde o contexto. Então, Uhum. essa é uma boa prática. Perfeito. E como eu continuo a partir daqui? Agora a gente definiu como que a gente vai dividir, splitar esse Uhum. documento. Mas eu quero saber agora, como que a gente vai ter cada chunk? Uhum. Então, a gente pode criar uma variável chamada chunk, Uhum. chunks, por Chunks. exemplo. Uhum. A gente pode colocar igual, splitter, que a gente definiu aqui em cima, Uhum. ponto split, underline documents, Uhum. entre parênteses, a lista de documentos que a gente fez aqui Perfeito. na outra célula, né? Populamos aqui os nossos 3 documentos, então a gente passa para esse método split documents e aí ele vai respeitar os parâmetros que a gente definiu aqui em splitter, nessa Exato. variável Perfeito. splitter. Ele vai Bacana. quebrar cada documento em pedaços de 300 caracteres, mas sempre mantendo um overlap, né, de 30 caracteres. Então, Perfeito. essa é a ideia. Então vamos rodar essa célula aqui e, obviamente, ele não fez nada, né? Ele só gravou ali nas variáveis. A gente pode visualizar esses chunks, o que vocês acham? Vamos ver faz o todo que ele fez exatamente. Clicar aqui para dar um print em tudo assim de uma vez e olha que é uma coisa meio louca, né? Ó, mas dá para notar que ó, tem aqui ó, document, né? Split documents. Então separe os documentos. Ele separou aqui um document com um monte de informação dentro, né? Ó, metadados. Tá usando o Google Docs Renderer. Aí o criador que está vazio, o source, né? A fonte é o barra content barra o nome do nosso arquivo, né? Política de reembolso de viagem.pdf. O path, total de caminho. páginas, uma página, formato PDF 1.4, e aí o título, imersão, bababá. E cadê o conteúdo? Aqui deve estar aqui, page content, né? O conteúdo da página, política de reembolsos, viagens e despesas, que vai ser o nosso título aqui, basicamente, né? E aqui tem uns barra N, né? Uns Todos quebra de os- espaço, né? De texto. Reembolso requer, nota fiscal deve ser submetido até a despesa, alimentação em viagens, limite de 130 dias por pessoa, bebidas alcoólicas não reembolsáveis. Então ele pegou meio que até tudo aqui, né? Até o final. O próximo também pegou, o próximo também, o próximo document. Mas é meio bizarro visualizar assim, né? Sim. Legal. Mas o que é interessante, não é muito, a visualização não é muito legal, a gente pode melhorar, mas eu só queria reforçar quando a gente fala do chunks, e você trouxe um exemplo muito bom, Fabrício, mas aqui, imagina se a gente colocasse um chunk, por exemplo, de 200, ele não pegaria o finalzinho, bebidas alcoólicas não reembolsáveis. Uhum. E aí, isso poderia ser um problema lá na frente, porque o cliente, o usuário pode perguntar e não vir esse pedaço da informação. Então, Boa. calibrar o chunk, ter também essa questão do overlapping vai ajudar muito nesse ponto. Vou fazer um exemplo aqui até. Vou botar um chunk de 100, bem pequenininho e sem overlap. Vamos ver o que ele vai dar. Ah, ele reclamou aqui, ó. Tem Colocar o um overlap igual a 0? got a larger chart. Ah, ele botou aqui o overlap padrão dele é 200, né? Então vou botar o 100 e o overlap igual a 0. Vamos ver se ele vai deixar a gente fazer assim. Deixou. Legal. E os chunks, ó, tem muito mais chunk, né? Claro, porque a gente tá só 100 em vez de Perfeito. 300 e 100 overlap. E Que aqui, tal a gente, para visualizar menor cada chunk, a gente pode criar rapidinho um for boa. e visualizar chunk por chunk e comparar os chunks. Vamos aqui. Então, legal. for chunk. Eu vou deixar assim, né? Esse bonitão aqui, Isso. para vocês verem, mas vamos fazer aqui embaixo um for, né? Então, for chunk, para cada chunk Em chunk. dentro de chunk, 2 pontos. O que a gente vai printar ali? Printa o chunk Uhum. e um barra N, um separadorzinho. Põe um monte de linha, barra N, alguma coisa Tá. assim, que eu acho que... Só a variável chunk mesmo. Isso. Tá. Que já vai Já vai facilitar- melhorar a já vai melhorar visualização. bastante, Um monte de linha aqui. Um barra N no Então final. isso aqui eu consigo fazer aqui em cima mesmo, né? Põe um barra N no... tudo bem, já ficou bom. Já ficou, né, com a coisa? Então, ó, já ficou bom. nosso primeiro chunk é o page content.
Ele pegou direto, não é só o Page Content, facilitou a nossa vida aqui, mas ó, política de reembolsos, viagens e despesa. Aí o outro, o 1. Reembolso, requer nota fiscal e deve ser submetido em até 10 dias corridos após a... Bom, Aí tem despesa aqui, né? Ele tá pegando alguma... ó, bebidas alcoólicas não são reembolsáveis lá no outro cara, né? Então já então, perdeu totalmente o contexto. perfeito. Então é por isso que a gente bota aqui geralmente, nesse 330, perdão, mas que você pode fazer como você quiser aí na sua casa, no seu caso de uso e tudo mais. Ó, Conta pra gente, né, qual foi a proporção Sim. que você encontrou. sim, eu vou até dar não é essa dica, né, mas é uma coisa que a gente pode fazer aqui, que é a gente está usando todas essas ferramentas do framework do LangChain que já são prontas, eles já abstraem toda essa lógica para você. Mas em algum caso, talvez você tenha que ter um controle muito maior sobre isso, e aí você pode fazer essa parte aqui de splitar os chunks, né, de separar os chunks de forma manual, sem utilizar esse Recursive Character Text Splitter, né? Perfeito. E aí você pode fazer, por exemplo, em Pandas, né, você vai fazer uma tabelinha aqui básica em Pandas, que você vai fazer, para cada parágrafo, o meu chunk não vai importar o tamanho, não vai ser 300, mas vai ser o parágrafo. E aí Perfeito. você vai ter um chunk com comprimento 327, o outro com comprimento 265. Mas se isso for melhor para o seu caso de uso, beleza. Inclusive, e aí dá para você ir inteirando e fazendo coisas mais complexas. Por exemplo, você pode ler uma página e por contextos, por similaridade quebrar. Aí dá para... Quando você faz de forma manual, você tem muito mais liberdade, mas aumenta a sua complexidade, né? Sim. Ou você pode usar uma biblioteca como essa aqui, que facilita bastante. Excelente. Perfeito. Mas vamos continuar aqui construir o nosso RAG utilizando a biblioteca do LangChain. Perfeito. Exato. E o próximo passo é uma parte que eu adoro, que é a parte de embeddings. Opa, essa eu gosto também. Então, o que a gente precisa fazer? A gente já separou em vários pedacinhos. E a gente vai fazer agora, a gente quer realizar uma busca, e de acordo com o que a gente buscou, a gente quer entender qual que é, dentro desse espaço que a gente vai criar de vetores baseado nos chunks que a Vários gente caras, né? Esses vários Vários- chunks que a gente tem aqui. A gente quer saber qual que é a proximidade das coisas. Será que a Carol e Capivara estão perto uma da outra? Então, a gente precisa transformar isso tudo em vetores. Eu acho que a gente pode até dar um passo atrás nisso, porque esse é um conceito muito importante em inteligência artificial, não só em agentes, mas em IA em geral, né? LLMs, enfim. No mundo de NLP ou PLN, né? Processamento de linguagem natural, que é uma das sub-áreas da IA. E para isso eu vou abrir até uma coisa que é um livro que eu publiquei junto com a Casa do Código, que é aqui do nosso grupo Alum, falando exatamente sobre inteligência artificial, e tem uma seção específica sobre o que são embeddings, explicando meio passo a passo. Então, eu vou abrir ele aqui, já deixei aberto essa capa, Inteligência Artificial e ChatGPT, da Revolução dos Modelos de IA Generativa e Engenharia de Prompt, a edição ampliada e atualizada, né, uma nova versão que a gente tem aqui. E eu vou lá na página 85, que é quando a gente tem aqui falando sobre word embeddings e redes neurais e tudo mais. Mas eu acho que, Carol, esse é o melhor exemplo para a gente explicar. Quando a gente está treinando modelos de IA, né, a gente tem palavras, a gente treina ele com palavras para prever a próxima, para fazer uma tradução, mas a gente passa basicamente textos da internet inteira, né? Então ele pega a Wikipédia inteira, pega livros, blogs, enfim, literalmente a internet inteira, e também textos criados por IAs hoje em dia, né? Tá cada vez mais isso de dados sintéticos, e ele joga lá para o modelo treinar. Só que para isso foi desenvolvido anos atrás ali esse conceito de embeddings, que é um jeito de tentar pegar ali de uma maneira numérica o significado semântico daquela palavra ou daquele token, né? Que é um outro termo que a gente usa aí, que é meio que uma subpalavra, mas vamos usar a palavra aqui que dá para entender melhor. Mas, enfim. E aí quando a gente olha aqui, por exemplo, a palavra rei, ela está muito próxima, semanticamente, né, em significado, da palavra rainha. São palavras que fazem sentido juntas. Ou então aqui a palavra carro está próxima da palavra táxi, da palavra ônibus, da palavra trem, né? Porque são coisas ali, meios de transporte, a gente pode dizer. Mas elas estão muito longe da palavra focinho, por exemplo, né? Que não tem nada a ver. Ou acariciar, ou escola. Enfim,
essa é a ideia do embedding. E se a gente for aqui até para a próxima página, olhando aqui, por exemplo, o embedding da palavra avião, isso aqui é uma coisa inventada, né? Mas, ó, ele está muito próximo, vamos dizer que 100% seria a mesma palavra, e ele está 95% de proximidade da palavra voar, ou da palavra 78% da palavra trem, né? Que também é um meio de transporte, mas está um pouco mais longe do que voar. E aí, ó, 1,5% da palavra focinho, tá longe, não faz o menor sentido, né? Então, se a gente olhar o que é o embedding na prática, ele vai ter mais ou menos essa carinha aqui. Exato, porque a máquina, ela não sabe o que significa cachorro, Aham. não sabe o que significa capivara, Exato. mas ela entende números. Então, qual que é a distância, né, entre essas palavras? Qual que é a probabilidade delas estarem ali pertinho? Exato. E acho que uma coisa até também super legal desses embeddings é que quando a pessoa que criou elas percebeu, ao criar, que você consegue fazer operações matemáticas, como essa de distância, mas, por exemplo, você pega a palavra rei, ela está na distância tal da palavra homem. Se você pega rei e subtrai homem, mas adiciona mulher, o resultado vai estar muito próximo do embedding, né, do numérico, ali, o valor numérico, da palavra rainha. Perfeito. Então você consegue fazer isso não só, por exemplo, com isso, mas também, ó, por exemplo, verbos, né? O andando, você tira o andei e bota o passado, né? No que seria o caso, cozinhando, você vai chegar em cozinhei. Então você consegue fazer essas operações matemáticas com significados semânticos das palavras. Então essa é a grande vantagem dos embeds, que é o que a gente vai usar aqui agora, né? Exato. E a gente estava fazendo aqui para palavras, né? Para tokens, só que no nosso caso a gente vai fazer para o chunk inteiro. Né? Vai fazer o embedding não só de cada palavra, mas o embedding de tudo isso daqui, né? De todo esse chunk inteiro. Perfeito. Que aí é o que a gente chama de sentença, né? O sentence embed. Exato. A gente pode fazer o embed só da palavra, mas pode fazer o da sentença como um todo. E eu acho que vale só reforçar, você explicou muito bem, Fabrício, mas só adicionar a palavra vetor aqui. Sim. Porque no final é um vetor. O embedding, ele pode ser muito diretamente correlacionado com um vetor. Por isso que é possível fazer operações matemáticas, né? Você faz, na aritmética tradicional, você faz esse cálculo vetorial, a distância entre vetores. Então, como uma palavra ou uma sentença vira um vetor, você consegue computacionalmente fazer esse cálculo de similaridade entre as palavras que por trás, matematicamente, são vetores, né? Perfeito. E quando você vai fazer isso no código, usando modelos específicos que fazem embeddings, por exemplo, você consegue definir a dimensão do Exato. vetor de cada palavra ou de cada sentença, né? Então você pode definir, por exemplo, ó, aqui é um aleatório que por acaso tem 20 dimensões, que seria pequeno até. Perfeito. Você pode ter um de 300, que é um padrão que pode ser definido, mas você pode ter de 1000, pode ter de 128, você define isso de acordo com padrões do mercado. E aí você pode ter, por exemplo, um embedding de 300 dimensões Perfeito. para uma palavra ou para uma sentença, É isso. ou para um parágrafo inteiro, ou para um livro inteiro. Aí, se você fizer para um livro inteiro só em 300 dimensões, é provável que ele perca alguma informação no meio do caminho. Perfeito. Por isso que a gente separa em trechos, em chunks menores, né? E Então, você falou de modelo, né? Perdão. Você falou de modelo, e isso é importante reforçar para o pessoal, que a gente definiu na aula anterior o modelo, o Gemini 2.5 Flash. foi. Só que a gente precisa agora realizar os embeddings. Então, a gente vai precisar de um modelo específico para embeddings. Não é o mesmo do Gemini que gera as coisas, Não. né? Esse aqui é É um outro. modelo para construir um vetor a partir de algo que você manda para ele. Exatamente. Isso é super importante, muito, muito importante, Carol. E eu vou só reforçar. Porque o LLM, ele usa o conceito de embedding, mas ele não foi treinado para gerar embeddings. Exato. Ele é treinado para, a partir de uma entrada, gerar uma saída. Apesar dele usar todo o conceito de embeddings, porque é assim que ele gera a próxima palavra e tal. Agora, tem modelos específicos que são para, a partir de uma entrada de texto, gerar o embedding daquele texto. Então, tem essa diferença e é um pouco disso que a gente vai precisar usar agora. Perfeito. E nesse momento, o que a gente precisa? A gente precisa importar exatamente essa biblioteca que é o Google Generative AI Embedding, eu vou repetir, né? Mas é from LangChain Google Gen AI, que a gente Ah, que a gente importou ali em cima, importou né? lá em cima. Instalamos aqui. Não, a gente não instalou ela.
Na verdade, nós instalamos na aula passada. Na aula 1, Na aula 1 nós Aqui, ó, instalamos ele. LangChain Google GenAI, essa? Isso. É, lá na aula Essa 1 a gente tinha mesmo. instalado. Então, from LangChain Google GenAI, import Google Generative AI Embeddings. Generative AI Embeddings. Isso. E a gente vai fazer aquela mesma declaração que a gente fez para o LLM na aula anterior, a gente vai fazer agora para embeddings. Então a gente pode criar uma variávelzinha chamada embeddings. Eu só tô notando que ele tá reclamando, mas eu acho que é porque agora eu tô com um dashzinho aqui com o hífen, e na hora de para instalar é o hífen, mas para Aqui é underline. importar é o underline. Aí, ó, Isso. parou de reclamar. Perfeito. Beleza. Boa. Então acho que chamar de embeddings, né, a variável que você falou. Então, igual ao Google Generative AI Embedding, Esse que carinha a gente aqui, né, que a gente importou. abre parênteses. Aí a gente vai ter model igual. Uhum. Um dos modelos que a gente pode usar, que a gente vai usar aqui, é o Gemini Embedding 001. Então Tá. vai ser entre aspas, Uhum. models, Models. barra Gemini, Uhum. tracinho embedding, tracinho 001. Embedding ou embeddings? Ding, Ding. sem um S. Sem o S. Isso. Perfeito. 001, perfeito. Temos aqui. A vírgula, Uhum. não, em cima, isso, vírgula, e você vai ter que passar a sua API key que você está A utilizando. mesma lá que a gente estava passando, Isso. beleza. Então, API aqui, igual a Google Gemini. Ele já está completando a prim... Google API Key, né? Ele está Isso, chamando aqui. Google Google API API Key Key recebe Google API Key, aquela mesma variável que a gente... Essa daqui, ó, que a gente pegou lá em cima. Vou dar um Ctrl C. Legal. Então, o que a gente fez foi muito parecido em carregar o modelo de LLM, que foi o Gemini Flash, mas agora é o Gemini de embeddings. Uhum. E a gente não precisa passar, por exemplo, não tem a variável temperatura, porque a Uhum. temperatura é específico para modelo de geração, né? Nesse Uhum. caso, tem um embedding não tem essa variável, por exemplo. Perfeito. E agora, Vini? Legal. Perfeito. Então a gente carregou os embeddings, porque é o que a gente precisa. A gente precisa ter a representação numérica das sentenças que a gente quebrou em chunk. Legal. Tendo isso, o que a gente vai fazer agora é usar esses embeddings para fazer o cálculo de similaridade, para Perfeito. entender o que está dado uma entrada, que chunk que eu tenho que recuperar, como que eu faço isso. Uhum. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é importar aquela biblioteca que nós já instalamos, que é a FAIS, que vai ser a biblioteca que vai ajudar a gente a fazer essa busca eficiente, porque a gente tem o modelo de embedding nos ajudou a fazer de forma eficiente o melhor embedding. Sim, a Mas a conversão, né, do A texto para o conversão do embedding. texto para o embedding. Mas agora eu tenho dois embeddings, dois vetores. Eles são similares ou não? Então é uma outra biblioteca que ajuda a fazer isso. Perfeito. Então vamos lá. E essa, From- perdão, e essa biblioteca do Facebook, Uhum. que é a Facebook AI Similarity Search. Por É isso que é muito FAIS. utilizada e ela é open source, Open então source. todo mundo utiliza, você Isso. pode utilizar, ver o código lá, tá tudo certo. Legal, então vamos lá. From LangChain underline community ponto vector stores. Vector stores, né, os armazéns de vetores. Perfeito. Import, em tudo maiúsculo, FAIS, F-A-I-S-S, que vem do nome que a Carol falou, né? O F, do primeiro F aqui de Facebook, Facebook. né? Legal. E agora a gente vai, então, primeiro a gente importou. Agora nós vamos criar, de fato, esse Vector Store para ir armazenando. Então, vamos dar o nome de Vector Store mesmo, que é um nome padrão, tudo junto. Igual FAIS, que é o que a gente acabou de importar. Ponto. Da onde que eu vou importar? Os chunks que nós quebramos agora. Então, Perfeito. from underline documents. Então, eles vão vir de algum documento. Documents. From Faz.from underline documents. É isso, né? Exato. E agora eu vou passar os parâmetros, que é os chunks que nós quebramos. Então, chunks, que nós demos o nome de chunk, né, lá Sim, atrás. sim, todos eles, né? Que... Chunks é a técnica, mas nós demos o nome de chunk Aqui, lá. ó, Então, tá variável ali. chunks, Então, exatamente. legal. Vírgula, embeddings. Tá, que é essa variável Que é a aqui, variável que no nós caso. criamos, que é o modelo que vai pegar o chunk, converter em embedding e Usando o salvar modelo. usando o modelo que nós setamos anteriormente, Aham. e vai salvar isso no nosso Vector Store. Perfeito. Aí, Legal. o final do Vector Store vai ser todos os chunks já convertidos para vetores de embeddings, basicamente, né? Usando o modelo Gemini Embedding 001. E o faz para achar as comparações entre eles. Exatamente. Perfeito.
Posso rodar essa célula ou Boa. tem mais coisa? Não, agora, beleza, a gente criou esse Vector Store. Uhum. Agora vai ser importante a gente criar uma forma de... Lembra o que é o R do RAG? É o O retrieval. retrieval. Que é a recuperação, Então, eu a busca. salvei. Agora eu tenho que conseguir recuperar isso. Uhum. Então, é a última parte que a gente cria aqui para poder usar. Então, vamos lá. Porque a gente tem que setar assim, como que a gente vai fazer essa pesquisa? Uhum. Então, qual que será o nosso limite para definir se há uma similaridade ou não? E quando a gente fizer essa busca, qual que vai ser a quantidade de retornos dessa busca que a gente vai aceitar? Será que vão ser 100, 10, 5, 4? A gente tem que setar esses parâmetros. E a gente está falando muito de busca, de recuperação, mas a gente faltou mencionar que o que a gente vai buscar é exatamente a pergunta do usuário, né? Exatamente. Então, o usuário vai perguntar: posso reembolsar a internet, como a gente fez no teste? O que vai acontecer? Essa pergunta vai ser convertida também em um vetor de embeddings. Exato. E a gente vai comparar lá na Vector Store com todas as coisas dos documentos, dos PDFs que a gente subiu. E ali a gente vai ver, numericamente, né, qual vetor está mais próximo de qual, né, desse da pergunta. Perfeito. E aí pode dar, como a Carol falou, né, pode dar 100 resultados. E aí vai estar a distância, né, tipo, sei lá, tá a distância de 0.8, 0.7 e tal. A gente pode listar, tipo, eu quero que retorne só o primeiro mais próximo, ou os 3 mais próximos e eu faço um bem bolado. Muito ali no parecido meio. com o exemplo do seu livro que você mostrou, Uhum. que tinha lá a palavra avião e tinha um número que até você puder abrir novamente, ó. Sim. Então, olha lá, ó. Eu tenho várias palavras, voar, trem, ônibus, focinho, cada uma com um número de similaridade. Uhum. Quão Então, próximo eles estão, quão né? próximo eles estão da palavra principal. Então, um avião aqui seria similar à entrada do usuário, Uhum. e de todos os chunks que eu tenho, qual é a similaridade? É. E aí eu vou tentar retornar sempre os que têm mais similaridade, né? Perfeito. Então, Voar seria o primeiro chunk, por voar seria o exemplo, primeiro o trem o chunk. segundo, Perfeito, etc. exatamente. Maravilha. Então, voltando lá, Vamos voltar lá. chegou essa parte de fazer a busca, Vamos né? fazer esse componente que é o retrieval. Então vamos lá. Vou chamar de retriever, Retriever que é o é buscador. igual. Buscador, onde que ele vai buscar? No nosso Vector Store, que a gente acabou de criar. Ponto, Tudo né? junto? Ponto. Desculpa, Vector Store é onde foi, ponto. Ele até está Ele sugerindo. tá sugerindo, mas vamos ver se é isso mesmo, Que é o né? método sRetriever. Retriever. É. E aí eu vou apagar aqui pra gente fazer juntos, né? Mas sRetriever, o que vai ter dentro do sRetriever? Então a gente vai colocar o tipo de busca, acho que a Uhum. Carol falou um pouco, né? O tipo de busca e qual que vai ser o threshold que a gente quer recuperar. O limite, O né? limite, De o tamanho, de quantos... quanto, etc. Aham. Esses parâmetros da busca, tanto a nota de corte da similaridade, você pode deixar uma nota de corte muito grande e envolver muitas coisas que estão bem distantes nesse espaço vetorial. Uhum. E a quantidade, que pode ser 4, 10, a gente vai Perfeito. definir. Então vamos lá. Primeiro que nós vamos criar vai ser o search type, então pode dar um enter. Search... Pode colocar na frente também. underline... dá um Ctrl Enter, ele não achou nada. Então, search type, assim, Search type, perfeito. Igual a? Igual, entre parênteses, similarity. Um dia eu vou ficar com o sotaque tão bonito quanto da Carol e do Fabrício, mas meu inglês ainda não tá. Underline score, Uhum, com a- underline threshold. Essa palavra é complicada. Essa é trava-língua. Threshold, Threshold, isso. linear. Então, esse é o tipo que nós estamos usando, né? Então, vamos fazer a similaridade por esse score que ele vai gerar, que a própria biblioteca gera. E aí, nós vamos criar agora, pode dar vírgula, o search, eu não sei como pronunciar, mas eu vou... Kwords. Então, agora a gente vai pôr igual. É 2 pontos. 2 pontos. 2 pontos. Hum. Aí a nota aqui vai ser normalizada, então não vai ser igual a gente estava vendo no livro do Fabrício. Então calma, então ele vai ter que dar um igual e depois abrir uma chave, Isso, né? Porque eu vou ter que passar um dicionário para ele. Isso. Então nós vamos pôr o score threshold, que é o score que a gente vai ser Isso, criado. Exato. Aí pode fechar aspas, 2 pontos. Agora sim, 2 Agora pontos. sim, é um Dois dicionário. Eu vou pontos. botar aqui até na linha de baixo para ficar mais claro, né? Porque, ó, Exato. o primeiro foi o search type, que a gente definiu o tipo. Aí vírgula, aí o próximo a gente vai passar os argumentos de busca. Exatamente. Que é um dicionáriozinho. Então, score threshold, que vai ser
Por exemplo, a Podemos, 0.3. o padrão é 0,3, mas é até legal depois o pessoal a gente pode até fazer aqui alguns testes, mas 0,3 é o padrão, mas vale colocar um 0,7 depois para ver essa diferença. Aí vai de 0 a 1, né? Para ver 0 qual a que é o 1. limite de pontuação que é aceitável. Exato. Para ele buscar um retorno ali. Então, quanto maior o limite, mais restritivo. restritivo você está sendo. É. Então, pô, se colocar 1, só vai ser se for exatamente igual. Quanto menor, mais amplo, então tudo tem um ponto positivo e negativo sobre isso. E a quantidade de documentos, ou de chunks, na verdade, não documentos, desculpa, a quantidade de chunks que a gente quer retornar. Então a gente também pode pôr um tamanho, um K, aí a gente pôr vírgula, né? E o tamanho que é o K, entre parênteses, entre aspas, 4. Que é também um valor padrão para testar. E aí, perfeito. Podemos já rodar. Isso. Beleza. E aí, isso aqui não fez nada, né? Ele simplesmente, a gente está definindo aqui, olha... Os padrões de busca, assim, como que a gente vai fazer essa busca de similaridade dos chunks que a gente transformou em embeddings. Boa. Quando você for fazer, né, respeita isso aqui. Exato. Isso. Beleza. Então, mais código. Já criamos. Então, temos o modelo que gera embedding, temos o nosso vector store, temos os chunks criados, e agora a gente tem que ir pro próximo passo. E antes disso, eu vou aproveitar uma palavra que você falou para você de casa, para ver se você está acompanhando mesmo essa imersão. Lembrando, para você ganhar o certificado, você tem as palavras-chave que estão em algum momento durante as aulas aqui. E nessa aula 2, a palavra-chave, que vai estar escrito aqui também na tela, é chunks. Porque a gente vai usar bastante, né, no plural, com S no final. Então, chunks é a palavra-chave dessa aula 2. Continuemos. Legal. Então, da mesma forma que nós fizemos também um pouco na aula passada, agora a gente tem que criar o nosso prompt, que vai definir exatamente como que vai ser, a gente vai explicar para o nosso agente o que ele vai fazer, como que ele vai funcionar. Isso que a gente definiu agora, a gente foi fazendo toda a estrutura para o nosso agente. Só que o nosso agente nem sabe quem ele é ainda. Então, a gente vai voltar na definição do prompt de sistema. Desse cara aqui, né? Desse cara que vai estar como parte do nosso agente. Perfeito. Exatamente. Quais bibliotecas que vamos usar? Agora a gente vai voltar para o LangChain, que é o que a gente já estava utilizando na aula passada. Então, para isso, para a gente fazer a definição do prompt de sistema, a gente vai começar importando from LangChain underline core ponto prompts import chat prompt template. Vamos ver aqui. Esse é exatamente igual que nós fizemos na aula passada. Né? Exatamente. Então, podemos... Aí, na próxima linha, a gente vai fazer um outro import. Então, também do LangChain, from LangChain ponto. Não é do core, né? É só do LangChain nesse caso. Isso. LangChain.chains ponto combine underline documents. Opa. Ele quer me completar? Eu não quero que você complete. E aí, a gente vai fazer um import que é o create underline stuff. Esse que ele está sugerindo aqui, Isso. né? Create, tudo minúsculo. Create, underline stuff, underline documents, underline chain. Basicamente. Exatamente, porque agora o que a gente vai fazer? A gente está falando dessa cadeia para o nosso agente, né? Essa cadeia do LangChain. Então, essa funçãozinha que a gente está importando, ela vai pegar todos esses documentos e vai utilizar como contexto para o nosso prompt. Então vamos criar nosso prompt. Vamos. Parecido com o que nós fizemos na aula passada. Podemos dar um nome, como estamos fazendo o RAG, vamos dar o nome de prompt RAG, aqui, prompt underline RAG, beleza. igual. Vamos chamar, como ele sugeriu ali, o chat prompt template, que nós acabamos de trazer, ponto, from underline messages. Perfeito. Aí, entre parênteses, Que é um método, né? Afinal de Entre o contas. método, aí a gente abre colchetes. Então vai ser como a gente fez no outro, né? Porque é uma lista. Exatamente. Exato. Exatamente como a gente fez o outro. E aí a gente vai passar um prompt explicando um pouco do que ele é. Então podemos colocar alguma coisa assim, ó, sistema ou system, né? Você é um assistente de políticas internas. Depois do colchete, eu já abro a aspa para começar a digitar. Tem alguma coisa antes? Abre Colchetes. parênteses, desculpa. Parênteses de novo? E aí tudo que a gente passar, a gente vai colocar entre aspas. Perfeito. Dupla, né?
A gente pode usar o padrãozinho que nós criamos. Sim, eu vou copiar lá, que é mais fácil para não ficar é. perdendo o tempo de vocês aqui também. E esse texto também vai estar aqui embaixo dessa aula para você copiar também. E como atividade, o pessoal pode experimentar mudar, né, o que está nesse textinho. Então, é um padrãozinho que a gente criou, mas você pode inventar um nome para sua empresa de desenvolvimento, pode inventar uma resposta do agente. Cabe experimentação. Boa. Então, ó, no caso, a gente está passando uma lista aqui de tuplas, na verdade, né? Porque está entre parênteses. Então, a primeira parte da tupla seria o system. Você é um sistema. Você falando, você é o sistema, e aqui o vírgula, e aí a resposta, né? Tipo, a segunda parte dessa primeira tupla. Você é um assistente de políticas internas da empresa Carraro Desenvolvimento, que a gente estava usando desde o começo. Responda somente com base no contexto fornecido. Isso é uma coisa muito importante quando a gente trabalha com o RAG, para ele não responder com base na inteligência dele, mas só com base nos PDFs ou nos chunks aqui, né? Porque, como você já comentou na aula passada, o modelo tem o conhecimento dele e a gente está adicionando o chunk. Se a gente não reforçar, ele vai misturar as duas coisas. E aqui a gente está falando, não, eu quero que você foque nos dados que nós passamos. Porque a gente quer reduzir o máximo de alucinação ou coisas assim. Legal. E lembrar da temperatura também, que aqui quando a gente definiu, né, o Gemini, a gente escolheu a temperatura. De 0, né? Lá. Exatamente. Então a gente está falando assim, olha, eu quero ficar nesse contexto mesmo. Perfeito. E eu até botei, né? Se não houver base suficiente, né, nesse contexto, responda apenas não sei. Porque o modelo clássico, se for lá no Gemini, eu acho que eu nunca tive essa resposta, não sei, Não né? sei, Então ele sempre vai tentar responder alguma coisa. Então, mas aqui a gente não quer que ele tente, para também reduzir mais uma vez a alucinação, né? Ou mesmo ele poderia responder que ele não sabe, mas de uma maneira um pouco mais ampla, né? Então, não tenho essa informação. Aí na segunda vez que você vai dar o play, não obtive conhecimento sobre isso. Então eu tentei aqui falar para ele responder apenas não sei e exatamente o texto não sei ali, né? Perfeito. Para sempre ser esse padrão. Então, esse foi o primeiro elemento da nossa lista, né? O elemento da posição 0, essa tuplinha aqui. Que é a parte da mensagem do sistema, que a gente até criou na aula passada, né? Tem a mensagem do sistema e a mensagem do humano, do usuário, né? Exato. E aí a mensagem do humano é o segundo, né? Esse daqui é o elemento 0 da nossa lista, esse aqui é o elemento 1 da nossa lista, que é human, né? Você é humano. E aí a pergunta, e a gente está até passando aqui o input, uma variável, né? Tá entre chavinhas, então a gente vai conectar ali esse input, uma variável que vai ser a entrada, e também o contexto, que vai ser os chunks que foram encontrados ali, que tem sentido com essa pergunta, né? A pergunta, no caso, vai ser o input. Poderia até trocar aqui de input para pergunta, ou enfim, você pode trocar do jeito que você quiser para ficar mais claro. Legal. Mas eu não entendi ainda como é que a gente vai conectar esse cara aqui, essa variável que está dentro do from messages, que se chama input, se chama pergunta, com uma variável que a gente vai dar para ele chamada input, chamada pergunta. Que a gente vai ter que conectar essas coisas. Perfeito. Né? Vamos fazer essa conexão agora usando o LangChain. Tá. A gente vai criar esse chain, essa cadeia para gerar a resposta final combinando tudo isso. Então, logo na sequência a gente coloca... Vou deixar aqui como input por enquanto, né, como base, mas depois a gente muda se a gente quiser. Pode ser. Então a gente tem o document chain, que é a nossa cadeia aqui de documentos, é igual create underline stuff, que a gente também já importou lá em cima. Que a gente importou, né? Vou só copiar e colar ele aqui. Ele é um método, então abre e fecha parênteses. E aí o que nós vamos passar? O LLM, que é o nosso modelo que nós já setamos. Lá em cima, no LLM triagem, acho que era o nome. Exato. Lá na aula 1, né? De setor. Cadê? Aqui, que a gente criou dois, né? Criamos o LLM triagem, que foi o primeiro, mas no primeiro teste a gente criou o LLM também. Volta mais um pouquinho que você vai ver o nosso LLM. Que no final vai dar no mesmo. Vai dar no mesmo nesse caso. É o mesmo modelo, né? É que a gente tinha deixado esse LLM só para vocês fazerem testes aí, né? Então, vai mudando a temperatura, faz o que quiser. E se o pessoal tiver em um outro notebook, pode fazer a mesma criação. Fica aí o dever de casa de criar de novo, né? Perfeito. Essa declaração. Perfeito. Então, indo lá, eu posso colocar qualquer um dos dois, no caso, né? Pode ser o LLM ou o LLM triagem. Vou botar o triagem para manter o padrão, mas enfim. Perfeito. E o prompt RAG, que foi o que nós... Prompt underline RAG, que foi o que nós acabamos de criar o RAG aqui. Tá, então, esse método aqui, ele mesmo já diz o que ele fala, né? Então, create stuff, crie coisas, documents chain, uma cadeia de documentos. E quando a gente bota o mouse em cima, ele até fala, ó, que cria uma cadeia
para passar uma lista de documentos para um modelo. Perfeito. Que são a lista que nós criamos anteriormente. A lista de documentos, A lista né? de documentos, Do perfeito. RAGzinho. Posso rodar Pode esse bloco rodar, aqui? vambora. Beleza, agora a gente meio que conectou as coisas, mas agora a gente vai ter que realmente criar a função com a qual a gente vai ter que mandar a pergunta, né, para o nosso RAG, e aí ele vai fazer a busca e tudo mais, e retornar as respostas para a gente, as que tenham mais similaridade semântica, né? Similaridade de significado. Boa, vamos então criar essa função que seria a nossa função principal agora, que vai fazer toda essa conexão que você falou. Beleza. Então vamos lá, def, né, para criar a nossa função, a gente pode colocar um nome, perguntar underline política underline RAG, que é a nossa questão, né? E aí entre parênteses nós vamos passar então uma pergunta, Sim. 2 pontos, str, A gente está mandando uma Isso. string para estamos ele, mandando uma né? string e dentro de um dicionário. A gente Exato. retorna um dicionário. Retorna um dicionário. Perfeito. Então Beleza. essa é a primeira parte que estamos definindo a nossa função. E dentro dela, então o que nós vamos fazer? Primeira coisa é usar o retriever para pegar os nossos documentos mais importantes, ou mais relevantes, os chunks, né, mais relevantes dentro da nossa Vector Store. Perfeito. E nesse Então- retriever, a gente tem que fazer uma invocação e passar a pergunta. Sim. A gente vai passar. Ele é o cara, então, que vai fazer Isso. a comparação de quão distante eles estão. Né? Porque Perfeito. ele é o cara que tem a nossa Vector Store. Então Todos vamos os lá. chunks. Pega o retriever Docs. daqui. Então a gente vai pegar os documentos relacionados. Então docs underline real, alguma coisa de relacionados. Docs relacionados, vou chamar. Docs relacionados é igual ao retriever, que ele vai fazer esse retorno, ponto, invoke, e vai passar a pergunta. Tá. Invoke Só a pergunta. só a pergunta. Essa que a gente recebeu aqui, né, Isso. como parâmetro. Perfeito. Feito isso, a gente podemos fazer uma verificação simples para entender se o documento, né, que está sendo retornado ele é relevante ou não. Então essa seria a próxima etapa aqui da nossa função. Então a gente pode fazer um if, vamos colocar not, então if not, docs underline rel, Ou relacionados, aqui. perfeito, que foi que a gente criou 2 pontos. E nós vamos fazer um retorno se nenhum documento foi encontrado. A gente vai retornar esse dicionário indicando, né, que o contexto não foi encontrado. Então a gente põe return, que é o de retorno, abre chaves, entre parênteses answer, Answer, né, resposta em answer que é inglês. resposta em inglês, 2 pontos fora do... Isso, perfeito. E aí ele até sugeriu ali um não sei, né? Vamos seguir um não sei. Não sei. Que era a mesma coisa que a gente tinha falado lá no prompt do RAG, né? Mas faz sentido. Igual nós fizemos na aula 1. Falamos no prompt que tinha que ter lá as categorias, mas depois a gente tem que colocar no código. É mais ou menos o que a gente está fazendo aqui. Perfeito. Então, não sei, vírgula, depois tem eu mais não sei, coisa, tem né? mais coisas, A gente pode colocar algum tipo de citação na frente, então põe citações também entre aspas. desculpa. 2 pontos, abre e fecha a chave, igual. Colchetes. Porque não tem nenhuma citação, né? Ele não encontrou. Não encontrou, beleza. Uhum. E o contexto que não foi encontrado. Uhum. Então, o contexto encontrado, contexto underline encontrado, 2 pontos e fora false, porque não foi encontrado. False. Então, a resposta é não sei, não tem citação, porque não tem chunks nenhum, e o contexto foi encontrado, não, falso. Perfeito. Então, o que a gente está fazendo é, vamos definir essa função, né? Perguntar política RAG, e aí sempre a gente vai retornar um dicionário com essas três chaves, né? Answer, ou resposta, citações e contexto encontrado. Perfeito. E aí a resposta, se ele encontrar alguma coisa, ele vai dar a resposta gerada pelo LLM com base nessas citações, vai retornar citações também e vai retornar se teve ou não teve. Perfeito. E depois a gente trabalha com isso. Nesse caso que ele não encontrou nada, né, não tem nenhum documento relacionado, ele meio que pré-define isso daqui para a gente não ter que pedir para o LLM gerar uma resposta de não sei. Perfeito. Então já mata ali antes do negócio, né? Mas e se ele encontrar? Aí se ele encontrar, é o caso feliz. Exatamente. Então, a gente, assim como a gente definiu answer no dicionário aqui, se ele não encontrar, a gente vai ter que definir o answer se ele encontrar. Então, answer vai ser igual a document underline chain. Que era esse cara que a gente definiu aqui em Exato. cima, né? A gente passou o nosso LLM e o nosso prompt.
do System Prompt, do RAG. Perfeito. Ah, que foi o que eu perguntei para vocês. Onde que eu ia conectar essa variável input e essa variável context que a gente colocou lá no prompt? Exatamente agora na hora de gerar a resposta. Faz Para gerar a sentido. resposta, tem que conectar tudo para gerar a resposta. Faz sentido. Exatamente agora. Beleza. Então a gente vai invocar, Ponto invoke, né? ponto invoke, abre parênteses, Uhum, abre chaves. uhum. Então a gente vai passar entre aspas input, Que é esse nosso cara aqui que eu até Isso. falei, né? Poderia ser pergunta, poderia ser input. A gente chamou de input aqui. 2 pontos, pergunta, Uhum. vírgula, e o contexto, que são aqui os documentos que a gente passou. Perfeito. E a pergunta, no caso, seria a pergunta que a gente recebeu Exato. aqui Exato. na variável, né? E aí o contexto vai ser o context, que também a gente colocou aqui, né? Entre chaves. Basicamente, eu estou passando para ele, ó, eu sou humano, usa a pergunta, 2 pontos. É essa pergunta que está dentro da variável input. E aí o contexto são esses chunks que estão dentro dessa variável context. Perfeito. E aí eu estou fazendo essa conexão aqui embaixo. Isso. Input recebe essa pergunta e E o- context vai receber, eu imagino que, Dois. os chunks que foram encontrados lá nos documentos relacionados, Isso, provavelmente. exatamente. Exatamente, que são os docs help. Docs relacionados aqui. Perfeito. Maravilha, faz sentido. Perfeito. Entendi. Então vamos continuar aqui. Bom, feito isso, então a gente tem como que ele vai formar essa resposta, né? Então, para formar a resposta, a gente passa a pergunta e os documentos relacionados. Mas uma vez que eu tenho perguntas e documentos relacionados, quem que vai moer tudo isso para gerar? Então, eu tenho que chamar agora O o LLM, certo? Então, agora nós vamos fazer... Primeiro, a gente vai limpar a resposta que foi gerada pelo LLM, Uhum. para não ter nenhum lixo ali, porque a gente vai sempre estar passando bastante coisa. Então, pode criar um TXT, TXT, texto, qualquer coisa texto, assim. qualquer coisa, abre parênteses, Uhum. answer, que é a resposta. Nossa variável aqui. Aí a gente vai colocar um or de ou, e aí abre e fecha aspas duplas, por Uhum. favor. E aí nós vamos pôr ponto strip e abre e fecha parênteses. Tá. Então, isso a gente vai limpar a resposta gerada pelo LLM usando a função de clean text De mesmo. remover as De coisas remover as essas, coisas e- espaços, essas isso, coisas. Perfeito. Então, beleza. Agora, a gente vai verificar se a resposta limpa, dado toda essa limpeza, se ela é um não sei. Porque lembra que a gente quebrou. Uhum. É um não sei ou eu tenho contexto, tenho as coisas? Então, a gente vai fazer essa verificação na sequência. Legal que a gente está fazendo meio que 2 vezes, né? Primeiro a gente faz aqui, ó, se não tem um documento relacionado, já responde não sei. Isso. E depois a gente está fazendo de novo aqui, ó, se quando você bater no LLM ele responder não sei, que é o que a gente tinha pedido lá no prompt Exatamente. inicial, lá em prompt triagem, né? Responda não sei e tudo mais. No prompt triagem não, perdão, no prompt RAG, responda apenas não sei. Aí a gente está fazendo, tá muito seguro o nosso RAG, Exato. para ele ficar o mais seguro possível, né? Perfeito. Então vamos lá. Então vamos fazer um if aqui para fazer essa verificação, né? Uhum. If, o TXT que nós acabamos de criar, Uhum. ponto rstrip. Uhum. Aí abre parênteses, aspas dupla. Aí a gente vai pôr um ponto, ponto exclamação, interrogação. Tipo, então pega ali esse texto e remove do Isso. final ponto, Exato. remove qualquer Tira pontuação. tudo. É. E aí a gente põe igual, não sei, entre aspas. Não sei. Sem o ponto, no caso. Sem o né? ponto. Porque a gente removeu A gente tudo. removeu. Removeu, limpou, removeu tudo. É igual não sei? Se de fato a resposta for um não sei, que é o que a gente está olhando, a gente vai fazer o retorno. Esse mesmo de antes, né? Vamos fazer um answer, um return, na verdade, né? E vamos dar o mesmo retorno que a gente já tinha criado no if, que Perfeito. é answer não sei, citação vazia e contexto encontrado false. Perfeito. Então, esse também é um caso triste, Isso. vamos dizer assim. Agora já é o caso feliz? Ou falta Isso, mais Não, coisa? agora é o caso feliz. Agora né? é o caso feliz. Esse foi o caso triste, agora Porque, sim. porque o que acontece? Por que a gente. Acho que isso é bem importante a gente frisar para quem está acompanhando entender. Por que a gente teve que fazer 2 vezes? Porque a gente tem meio que 2 processos acontecendo. Uhum. O primeiro eu busquei chunk. Tem alguma coisa? Tem algum contexto? Não encontrei nada. Quando eu não encontro nada, eu posso mesmo assim chamar um modelo sem nada. Uhum. E aí ele vai subverter o que a gente quer. Ele vai usar
o conhecimento dele para gerar a Ele resposta. pode responder, Pode responder alguma coisa, mas a gente só quer responder com base nos chunks. Uhum. Então, por isso que a gente faz essa dupla verificação, se tem contexto e se o modelo respondeu não sei. Então, para, de fato, ter a total garantia. Perfeito. Bom, eu Agora quero ficar vamos- feliz agora, vamos pra então parte vamos pro feliz. caso feliz. Que seria basicamente já retornar Exato. essas pessoas, né? Essas variáveis aqui, perdão. Essas chaves, no Exato. caso. Só que aí o Agora- answer não vai ser não sei, eu imagino. Vai ser Não o vai ser texto, você, vai ter o texto que Vai ser o nós... TXT, que a Exato. gente limpou aqui das outras Se não coisas. for não sei, ele vai se retornar. Se for não sei, ele vai fazer todo o processo, a limpeza ali a exceção. Perfeito. Se não for, vai retornar ele, né? E tá tudo casando agora, porque no cenário feliz a gente vai retornar o answer TXT, as citações do docs.rel Docs relacionados, lá, Relacionados. que a gente botou. e ele encontrou o contexto. Então, contexto encontrado, sim, true. Perfeito. Essa aqui é uma função super simples, né? Se você Uhum. pensar assim, depois da gente criar, mas ela é basicamente, como eu falei na outra aula, que tinha uma função que era mais importante, e essa talvez seja a mais importante, que é onde conecta tudo que a gente fez até agora nessa aula. Perfeito. Essa é a nossa main aqui, vamos pensar exato. assim, né? Exatamente. E agora é só testar. Agora é testar. Maravilha. Bora. Maravilha. Bora testar. Vamos lá, vou chamar aqui testes 2, Na verdade, talvez, a gente né? pode até copiar o que a gente fez na aula passada. Verdade, Fica até mais podemos. fácil. Boa. Podia deixar lá, mas eu quero ficar próximo aqui pra gente poder ler, não ficar subindo e Ler, descendo, né? mexer, fazer umas mudanças, legal. Exato, então eu vou redefinir aqui, e aí para chamar eles eu vou ter que fazer de novo aquele forzinho, basicamente, Isso. né? Isso. Vamos fazer um for para ir chamando, como é uma lista de coisas, né? Chamando uma a uma. Então vamos Perfeito. lá, for n ou alguma... Vamos pôr n. Ele tá sugerindo Ou aqui, mensagem. ele tá sugerindo igual ele tinha feito antes, né? Então, message test em testes, beleza. Perfeito. Eu posso manter isso aqui de pergunta e resposta ou melhor não? Agora eu talvez quebraria, porque Tá. na anterior a gente não fez RAG. Verdade. A gente só batia no modelo. Então agora vale quebrar em alguns passos. Perfeito. Então, o primeiro eu vou gerar uma resposta. Uhum. Então, pode Primeiro colocar aí. colocar primeiro a resposta, variável, a variável isso. resposta que nós vamos Ah, Tira só o print, variável. só Isso, variável. antes de printar, Ah, sim, gente claro. tem que Eu vou ter invocar que a chamar a função. função. Isso, que a Obviamente, gente tem que fez. chamar essa função aqui, perguntar política rádio. Perguntar, exato. Beleza. E aí nós vamos passa passar o Passando mensagem teste. Uma pergunta, né? Que ela recebe uma pergunta, então eu vou passar cada uma dessas perguntas aqui do teste. Isso. Maravilha. E aí vai ficar armazenado aqui em resposta. Perfeito. Agora sim printar. Printamos a resposta. Posso fazer bonitinho lá? Aquele negócio de resposta, Dois 2 pontos. vai Podemos printar a pergunta também, se quiser pergunta, Print. depois a Isso. resposta. Perfeito. Vamos fazer bonito. Eu gosto de beleza. Então aqui, ó. Pergunta vai ser um message Message test. test, Isso. perfeito. A resposta vai ser a resposta que ele obteve lá. Mas a gente quer printar também se ele teve. É que a resposta, na A verdade, resposta ela tem um answer, que é o answer que nós Isso. criamos. ele retorna aqui um dicionário, né? Que é answer, citações e contexto encontrado. Então vai ser resposta, Abrir colchetes. colchetes, né? Colchete. Na chave. Answer. Aspas, answer. Exatamente. Perfeito. Isso aí. E aí a gente quer também, porque ele poderia retornar citações. Isso. Se existe, então a A gente gente pode quer imprimir saber também, quais né? foram os chunks usados, porque é legal você saber a resposta, mas como a gente está construindo o sistema, saber quais foram os chunks que ele usou para criar aquela resposta, que ajuda a gente saber se está indo bem ou não, então podemos fazer isso. Perfeito. Então vou botar aqui um print citações, ou algo nesse sentido, né? Uhum. Pode até botar tudo em maiúsculo para ficar mais claro, né? O que que é a pergunta e o que que é a resposta e tudo mais. E aqui também em maiúsculo citações, 2 pontos. E aqui embaixo eu vou dar um outro print, né? Em vez de fazer um f-string, dessa vez eu vou fazer separadinho, que vai ser exatamente isso, ó. Resposta na chave citações. Igual a gente fez aqui, resposta na Perfeito. chave answer, aqui resposta na chave citações. Esse cara aqui, o contexto encontrado true, a gente pode usar ele aqui para um if, talvez, né? Se a gente quiser, Poderia, Mas né? Então, se resposta se resposta... no contexto encontrado. Como a gente está filtrando... Bom, vamos fazer o if, vamos. Ó, Vai aqui ficar mais no bonitinho. contexto encontrado. Se existe resposta no contexto encontrado, ou seja, isso aqui já vai retornar true,
aí eu printo as citações. Isso. Se não, aí eu não printo nada. Não printa nada, ele não Melhor. vai entrar no if aí. Exato. Perfeito. Então, Bom. assim a gente já consegue testar? Podemos, Acredito que conseguimos. sim, vamos lá. Bora Vamos lá. dar o play. Reta final aqui da. Olha que beleza! Aê! Aí tá Muito tudo certo. bom. Então, ó, pergunta: posso reembolsar a internet? Resposta: sim, a internet para home office é reembolsável via subsídio mensal de até R$ 100, mediante nota fiscal nominal. E aqui, citações, ele botou aquela coisa que a gente tinha visto antes lá, o document, com um monte de coisa, mas vamos tentar achar que em algum lugar vai ter, ó, política de reembolso e tudo mais. Indo mais para dentro, ó, são reembolsáveis, transporte e tudo mais. Que se a gente for olhar lá na política de reembolsos, ó, internet para home office, reembolsável via subsídio mensal de até R$ 100, conforme a política, e blá blá blá. E aí até tem aquele botão reembolso que requer nota fiscal e tudo mais. Então meio que ele já conectou que tudo, perfeito. reembolsável tem a ver com reembolso e que é mediante a nota fiscal. Perfeito, excelente. E a pergunta da capivara? Ele respondeu o Vamos quê? lá, tô animado para ver. A outra, ó, do quero 5 dias de como faço. Para solicitar 5 dias você deve formalizar junto ao RH. A terceira, do curso, sim, cursos da Alura são reembolsados, desde que esteja aprovação prévia. Quantas capivaras tem no Rio Pinheiros? Não sei. Aí, Pessoal, funcionou. parabéns pra gente. Funcionou maravilhosamente bem. E agora, eu acho que só para dar uma facilitada na vida de vocês, a gente exibiu aqui as citações desse jeito horrível, feio aqui, que não é o ideal que você exiba para um cliente, para um usuário final, né? Então, para isso, a gente preparou aqui um código especial para vocês, para você não ter que digitar do nada, ele vai estar aqui também na descrição dessa aula, para você só dar um Ctrl+C, Ctrl+V, ou também lá no Colab, né, nesse notebook do Colab que você pode seguir com a gente. Mas ele é um código gigantesco que eu vou colar ele aqui antes da nossa pergunta política RAG. Então, ó, dando Ctrl+V agora para vocês, ó, você vai ver que é só um formatador, eles têm um monte de regex, né, de expressões regulares. Isso aqui é só para deixar bonito. É só para formatar texto, não tem nada do agente, de é só para formatar não é a o texto. lógica. Florear. Exato. Então vamos rodar essa célula aqui antes da política RAG. E aí lá dentro do perguntar política RAG da função, em vez de retornar só o docs relacionados, eu vou formatar, né? Vou deixar bonitinho usando essa função nova aí que a gente acabou de adicionar, que a gente vai passar para ele os docs relacionados e a pergunta. Correto? Perfeito. É a única alteração que a gente vai fazer nessa função. Roda de novo, né, para guardar na memória. E aí lá no for também, né, em vez de só dar esse print nas citações, a gente vai ter que fazer um forzinho aqui um pouco mais bonitinho, eu acho, né, para exibir isso. Então eu vou apagar o resposta a citações, né, do print. E o que eu vou fazer? Olha, ele está até sugerindo para a gente aqui. Vamos dar um completar e vamos ver, né? Então vamos lá. Ó. For C em resposta. Então ele está olhando todas que está dentro de resposta citação, perfeito. Porque pode ter mais de uma citação para uma pergunta, Isso. né? Para fazer o contexto. Porque a gente colocou lá o chunk de tamanho 4. Então 4 pode ter chunks. até 4. Isso. Pode ter menos, mas pode ter até o máximo 4. Legal. Então para Perfeito. cada uma. A gente bota no C e aí vai lá, ó. Documento. É o C no nome do documento. Aí a página onde ele encontrou isso, ele Perfeito. sugeriu isso, que pode ser. E o trecho? E o trecho específico onde ele encontrou isso, né? Então são. Ficou legal. Eu gostei. Vamos testar? Vamos testar só assim, do jeito que ele sugeriu pra gente. Isso, essa Ó. forma. Legal. Bem melhor. Maravilha, muito mais fácil. E Posso- isso é muito legal, porque quando a gente cria o agente, uma das coisas mais complexas do agente é fazer o monitoramento dele, saber se ele está Uhum. respondendo certo ou não. E fazer esse tipo de organização ajuda muito. Por erro, por quê? Será que ele pegou o chunk errado? Será que o documento não tinha informação correta? Então, Sim. isso aqui ajuda muito. E se você quiser listar também, tipo, putz, isso aqui é o documento tal, ó, aqui ele está buscando o nome do documento, né? No documento Política de Reembolsos, Viagem e Despesas, na página 1, o trecho Elissáveis, que deve ser o reembolsáveis, né? Perfeito. Então, como a gente falou antes. E aí, transporte, tal. Se a gente for mais para a direita, aqui a gente vai encontrar em algum momento, ó, internet para home office, reembolsável via subsídio mensal. Esse foi o primeiro chunk. E ele usou o outro chunk, que é aqui, ó, de conectividade do outro documento, de políticas de home office, a subsídio mensal de internet domiciliar de até mediante nota fiscal nominal. Então, aquilo que eu falei, que eu achei que ele tinha pego daqui da primeira linha, na verdade, não. Ele pegou esse cara aqui, né, do internet para home office,
e também o cara do outro do PDF, que é esse daqui do conectividade. Perfeito. Que é mais difícil até, ele pegou de documentos diferentes, mas conseguiu conectar. Pedaços de documentos diferentes, mas que conectava porque tinha essa similaridade semântica do embedding, e aí ele juntou tudo para gerar a resposta. Perfeito. Muito legal. E aí a mesma coisa aqui para os 5 dias de trabalho remoto, né, de política de home office, política de reembolso, que não tem muito a ver, né, mas ele conseguiu gerar aqui, ó, você tem que formalizar junto ao RH, aqui também dos treinamentos da Alura, pegou os dois de documentos diferentes, e da Capivara, como não tem documento relacionado, não sei, simplesmente. Então, maravilha, pessoal. Terminamos. Essa foi a aula 2, que eu falei que essa é uma aula um pouquinho mais densa, né? Porque é o conceito do RAG que a gente vai utilizar lá no nosso agente, na aula 3. Mas agora praticamente está tudo pronto. Só falta a gente criar a estrutura do agente, que a gente vai conectar ali as arestas, os nós do nosso agente. Isso tudo a gente vai fazer na próxima aula. Novamente, os recadinhos finais aqui. Se você ficou com qualquer dúvida, você pode perguntar para o Gemini aqui dentro do próprio Google Colab, ou então na página do Gemini, também pode fazer isso sem nenhum problema, ou também lá na comunidade do Discord da Alura, que você, aqui da imersão, na verdade, né, da imersão Agentes de IA, onde você vai compartilhar as coisas que você fez, as suas dúvidas, e o pessoal vai estar lá, tanto o pessoal da comunidade, né, para tirar as dúvidas, quanto o nosso pessoal da Alura para ajudar vocês lá, aqui com o conteúdo dessa imersão. E também a gente quer ver o que você está fazendo. Então, vai fazendo as coisas e vai compartilhando nas redes sociais, né, no seu LinkedIn, no seu X, no seu Instagram, as coisas que você está desenvolvendo. E a gente sempre incentiva vocês a irem além. Então, a gente está fazendo tudo em código. O que você acha de botar uma coisa mais visual aqui, né? Tem várias bibliotecas open source, né, como o Streamlit, por exemplo, o Gradio, que você pode fazer de uma forma, uma exibição mais bonita de tudo que está aqui. E se você não sabe como usar, pergunta para o Gemini, pergunta na comunidade, né? O pessoal vai te ajudar a criar um projetinho cada vez mais bonito como o que a gente tem aqui. Tudo feito? Tudo certo, pessoal? Excelente. Então amanhã a gente se vê na última aula, a aula 3 dessa imersão de agentes de IA da Alura com o Google Gemini. Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Tchau, pessoal.